Irmãos, tem outra coisa. Eu não acredito numa terceira G mundial esse ano. Eu não acredito. Mas eu acredito que os preparativos para nós iniciarmos 2026 debaixo de alguma coisa muito tenebrosa está vindo por aí, né? Primeiro porque o Donald Trump mudou o nome de Pentágono para uma agência de G. Já é algo assim anormal, né? Então veja que ele tem agora um departamento pronto para a G, para a guerra, né? Outra coisa foi aquela questão do governo europeu de Emmanuel Macron. Ele preparar os hospitais para receber pessoas feridas de G a partir de março de 2026. É por isso que eu acredito que isso vai para frente. 2026. Não estou acreditando nisso para esse ano. Esse ano é um ano de posicionamento. Mas hoje a Rússia, né? E aí vem a narrativa. Até que ponto pode ser verdade que era drones russo mesmo? Ou pode ser algo enviado do próprio sistema para trazer a Rússia para dentro da Polônia e estabelecer um princípio de higiene. Porque hoje, irmãos, para a gente acreditar verdadeiramente numa informação, a gente teria que ver o posicionamento e confirmação da Rússia sobre isso, né? Olha só, a Rússia, ela negou. Então, é isso que é preocupante. Porque quando você estuda sobre a guerra do Kuwait, a guerra do Vietnã, você vai ver que foi feito narrativas que deram autorização ao governo americano de atacar. Então, veja, a Rússia está negando. Até que ponto é verdade que foi drones russos mesmo que foi abatido? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu analiso as coisas bem colocando 10 passos para trás e olhando de longe para tudo isso. Então, veja, a Rússia não assumiu que os drones é dela. A Polônia está dizendo que abateu drones da Rússia após violação sem precedente do espaço aéreo. Então, olha só, as Forças Armadas da Polônia afirmam que drones da Rússia foram derrubados, marcando a primeira vez que um país da aliança militar da OTAN atacou diretamente equipamentos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. Aeronaves polonesas e da OTAN foram mobilizadas. As autoridades disseram que iniciaram as operações no espaço aéreo polonês na manhã dessa quarta-feira. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, está no local das operações, segundo a autoridade de defesa. Tusk escreveu no X que a operação relacionada a múltiplas violações do espaço aéreo polonês está em andamento. As Forças Armadas da Polônia disseram que a presença de drones russos foi uma violação sem precedentes do espaço aéreo polonês e que apresentou uma ameaça real à segurança dos cidadãos poloneses. A Polônia fechou 4 aeroportos, incluindo o internacional, e logo após o surgimento dos primeiros drones. Agora veja,
por exemplo, Israel assumiu, Benjamin Netanyahu assumiu que atacou o Catar. Aí foi Israel, claro que Israel atacou o Catar. Vocês estão entendendo por quê? Foi lá e matou lá um monte de gente do Hamas. Foi Israel que entrou no Catar. E por quê? Porque Israel assumiu. Agora, olha o posicionamento da Rússia diante dessa narrativa. Olha aí, ó, Rússia nega ter enviado intencionalmente drones abatidos no espaço aéreo da Polônia. O Ministério da Defesa russo se pronunciou hora após a Polônia e a OTAN terem lançado caças para abater drones de ataque que violaram o espaço aéreo polonês. Pasta se colocou à disposição do governo polonês para consulta. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que não teve intenção de enviar à Polônia os drones de ataque que foram abatidos por caças poloneses da OTAN nesta quarta-feira. Os projéteis violaram o espaço aéreo do país e acirraram as tensões entre europeus e russos. Não havia alvos planejados para serem atingidos em território da Polônia durante o ataque maciço das forças russas contra empresas do complexo militar industrial ucraniano, informou o Ministério da Defesa russo, segundo a agência estatal. O Ministério afirmou que o alcance máximo dos drones usados em um ataque contra a Ucrânia nesta quarta não ultrapassou 700 quilômetros, o que não seria suficiente para invadir o espaço aéreo polonês. A pasta minimizou o incidente ao mencionar que os projéteis supostamente cruzaram a fronteira com a Polônia. A defesa russa disse ainda que se colocou à disposição para tratar sobre o tema, está disposto a realizar consultas sobre o tema com o Ministério da Defesa da Polônia. Mais cedo, o Kremlin se recusou a comentar o incidente e disse que a União Europeia e a OTAN fazem acusações diárias contra a Rússia. Já o encarregado de negócio russo da Polônia, Andrei Ordash, que foi convocado pelo governo polonês para explicação, acusou o governo polonês de acusações infundadas em fala à agência estatal russa. E aí diz que, veja, irmãos, o que eu vejo nessa questão da Rússia é que a Rússia não quer mais. A Rússia não quer mais avançar, mas a União Europeia quer, a OTAN quer, e querem trazer os Estados Unidos ainda. Veja, eles querem o caos. Eles querem. Então, de alguma forma, pode-se criar uma narrativa para se iniciar ataques da OTAN contra a Rússia. Irmãos, eu recebi, né, uma indicação Olha só, até Trump questionou. Vamos ver o questionamento do presidente americano sobre o assunto. Olha só. Trump questiona a invasão do espaço aéreo da Polônia pela Rússia. Drones russos foram abatidos pelos poloneses, aumentando a tensão e expansão do conflito. O presidente dos Estados Unidos questionou nessa quarta-feira a invasão do espaço aéreo polonês pela Rússia. Forças polonesas abateram drones russos em movimento total. O que há com a Rússia violando o espaço aéreo polonês com drones? Vamos lá, afirmou Trump em publicação. Não ficou claro o que o publicano quis dizer exatamente com as postagens, sendo que ele não fez outros comentários mais profundos sobre o assunto. Mais cedo, o primeiro-ministro afirmou que o caso se tratou de uma provocação em larga escala, o mais perto que estivemos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, ele também destacou não ter nenhum motivo para acreditar que estamos à beira de uma G, veja que é o próprio ministro polonês. Então, vamos cuidar, irmãos, porque assim,
Eu estou lendo a matéria que o senhor me enviou, irmão Miros. Essa matéria aqui é a que o senhor me enviou. A gente precisa tomar cuidado. Agora, irmãos, eu assisti, me indicaram um documentário, até eu indico a todos que quiserem assistir, A Menina do Vaticano. Alguém já assistiu esse documentário sobre a Menina do Vaticano? Que aconteceu o sumiço de uma menina em 1983 no Vaticano. 1983. Irmãos, nós não estamos na Terceira Guerra Mundial. Tira isso da mente. Tira isso da mente. Outra coisa, o Brasil não entra na Terceira Guerra Mundial. Então tem muita coisa, né? Irmãos, vamos ficar com o pé no chão. Olha lá. Irmãos, a gente não vai conseguir mudar nada do que está acontecendo. Nada. Eu digo para vocês que nós não podemos ficar nessa vibe de terror e de medo, que isso nos paralisa de sonhar, de viver, de sorrir, de amar, de beijar, de abraçar, de dizer que ama, de viver. As pessoas estão caminhando para um lugar de viver oprimido. Então, se você só recebe, manda, o irmão Uriel, manda no meu contato em nome de Jesus. Se você só recebe mensagem negativa, você vai ficar totalmente no negativo. Então, veja bem, eu assisti A Menina do Vaticano, é uma série da Netflix, é um documentário de 4 capítulos que fala do desaparecimento de uma moça. É A Menina do Vaticano. Obrigado, irmã Priscila. Ela desapareceu em 1983. Foi o ano que o Papa João Paulo II foi na Polônia. E o desaparecimento dessa moça, presta atenção no que eu vou te dizer, o desaparecimento dessa moça olha só, o desaparecimento dessa moça está ligado ao envio de 200 milhões de dólares pelo Banco do Vaticano para acabar com o comunismo na Polônia. E eles se utilizaram de um banco e da máfia italiana para lavar dinheiro e mandar dinheiro, João Paulo II, para acabar com o comunismo na Polônia. E aí o governo, o João Paulo II já tinha sofrido um atentado, levado 2 tiros, e o documentário fala... Irmãos, prestem atenção, o documentário fala sobre o poderio do Vaticano e o silêncio que existe dentro do Vaticano. E no final do documento, eu estou dando spoiler aqui, mas é muito importante vocês assistirem para vocês verem como é que funciona. O mafioso que foi utilizado para lavar dinheiro, para que houvesse toda uma programação através do Banco do Vaticano, ele foi sepultado dentro de uma igreja católica em Roma. E só é enterrado dentro de uma igreja pessoas que prestaram serviços ao Vaticano. Então, veja bem, o banqueiro que utilizava do dinheiro da máfia para enviar o dinheiro para a Polônia, o banco faliu. E a máfia, presta atenção, a máfia queria o dinheiro de volta. E eles foram e pegaram a menina, porque a menina já tinha sido recrutada por alguém próximo ao Papa João Paulo II. Ela já tinha sido aliciada, tocada e tal. Então, eles pegaram essa menina para ameaçar o Papa para devolver o dinheiro da máfia. E a menina foi devolvida ao Vaticano.
e um padre pegou a menina e desapareceu com ela. E o documentário mostra os repórteres, a polícia, os advogados, a família. E o documentário termina dizendo sobre o Vaticano lavando dinheiro e escondendo crimes horrendos. E veja, João Paulo... Por que eu estou falando isso? Porque está ligado à Polônia. João Paulo II era polonês, ele queria acabar com o comunismo dentro da Polônia, e ele injetou 200 milhões de dólares através do Banco Vaticano a um grupo que era contra o comunismo na Polônia. E ele, presta atenção, a menina desapareceu no Vaticano exatamente no dia que ele vai visitar a Polônia e é recebido como um rei dentro da Polônia. Irmãos, eu vou dizer para vocês, é um assunto muito relevante, Iguacirana, porque existem documentos dos gastos que o Vaticano teve com essa menina. Ela foi mandada para Londres e depois o Vaticano teve um gasto para trazer ela para dentro do Vaticano, provavelmente morta. E até hoje ninguém sabe, mas a ideia que dá a entender. E quando você vê como funcionou aquilo dali, daí veja bem, a influência da Igreja Católica sobre as nações, sobre a política. E principalmente, por exemplo, no Brasil. Existem coisas, irmãos, que quando você começa a ver de longe e você tem um olhar crítico, você vê que o sistema ele é absurdo. E qualquer pessoa que tentar vencer o sistema é esmagado pelo sistema. A gente nunca vai conseguir mudar a política brasileira gritando, falando, porque o sistema está aparelhado. Aparelhado. E veja, foi através de João Paulo II que o comunismo caiu na Polônia. Não é interessante isso? Então, como ele não podia dar dinheiro a partir do... e usar... porque se fosse exposto que João Paulo II estava mandando 200 milhões de dólares para a Polônia para derrubar o comunismo, a igreja estava influenciando em política. Então, eles se utilizaram de lavagem de dinheiro para enviar o dinheiro para derrubar o comunismo na Polônia. É forte ou não é um negócio desse? O sistema é bruto. Agora, como é que nós devemos nos posicionar? Irmãos, nós não somos, coloque no seu coração, nós não somos do Brasil, não somos da terra, nós estamos de passagem. Quem está no jejum, irmãos, eu fiquei impactado, veja que eu já li o livro Uma Vida com Propósito, mas nessa vez eu prestei atenção num detalhe. Nós vamos viver no máximo 28 mil dias na Terra. No máximo. A nossa vida aqui é tão rápida, é 28 mil dias. É o tempo que você vai viver 76 anos de idade. Se você está com 76 anos de idade, você já viveu 28 mil dias. Se você chegar a 76 anos de idade, você vai viver apenas 28 mil dias. $28 mil dias. Eu fiquei chocado com esse número, sabia? Que a gente vive parecendo que vamos viver muito. Mas o meu limite de vida, se eu chegar aos 76 anos de idade, eu sei que não vou chegar porque a gente vai ser arrebatado antes disso. É 28 mil dias. É muito pouco diante da eternidade. É muito pouco para um Deus que um dia com 1000 anos é como um dia. Então, eu digo assim para vocês,
Eu digo assim para vocês, nós precisamos entender o nosso papel e o nosso propósito aqui na Terra, que está acima de política, irmãos. Está acima de governos. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que a minha guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que estão nas regiões celestiais. A Bíblia diz que eu sou peregrino, Salmo 119, 19, eu sou peregrino na terra. Olha aí, a irmã Maria Augusta já viveu mais de 28 mil dias. Que Deus preserve a irmã Maria Augusta, em nome de Jesus. Irmã Maria Augusta é uma bênção de Deus. Então, assim, irmãos, em nome de Jesus, a gente já falou sobre esse assunto, irmã Lucimar. A gente tem um desafio nesses dias, e eu digo isso com muito cuidado. Qual é o desafio que a gente tem? De aprender a viver o hoje, sem deixar o amanhã acabar com a nossa alma. Eu vou repetir o nosso desafio. Qual é o nosso desafio? Aprender a viver o hoje, sem deixar o futuro, o amanhã, acabar com a nossa alma. E eu vou ser bem sincero, se Bolsonaro for condenado e preso, alguma coisa vai mudar na sua vida? Se o Lula for reeleito em 2026, alguma coisa vai mudar na tua vida? Você vai conseguir mudar o curso da tua história? Então, existem coisas que estão te preocupando que não te acrescentam em nada. Olha só aqui. Por quê? Porque só vai gerar mais preocupação e mais ansiedade. E o nosso desafio, como filhos de Deus, é aprender a viver hoje, é desfrutar hoje. Irmão, você percebeu hoje eu achei linda a missionária Raquel, né, que estava um tempo chuvoso, esses dias, tudo nublado, e hoje o sol raiou. Ontem, né, foi ontem que ela falou isso. O sol raiou, os pássaros cantando, e ela estava desfrutando do sol. Ela sentou num lugarzinho ali, ficou pegando o sol, e ela começou a curtir os pássaros cantar. É maravilhoso. Você percebeu hoje que os pássaros cantaram, que as flores brotaram, que o sol raiou? E muitas das vezes você não está percebendo que você se alimentou, que você tem uma cama quentinha para dormir, que você tomou banho, que você tem um trabalho. Você já glorificou a Deus por isso? Então, muitas vezes, a gente não está desfrutando da vida o hoje, o agora. E a gente está se sobrecarregando. É importante, é bom estarmos informados. Parece até contraditório eu falando algo sobre isso, sendo sobre o assunto que nós falamos. Olha aí a irmã Drico. Ela parou na varanda da casa dela e ficou observando os pássaros cantar. E se os pássaros estão cantando, eles estão louvando a Deus. E muitas das vezes a gente está tão carregado que a gente não consegue observar a vida e glorificar Deus pela vida e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do reino de Deus. Eu não preciso estar preocupado com a imortalidade igual Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin, né, que querem viver até 150 anos, é o problema deles. Eu quero me encontrar com Jesus porque eu tenho vida eterna. Eu tenho certeza que eu vou habitar num lugar onde não tem crise, não tem fome, não tem doença, não tem dor. E o lugar que eu vou habitar, que é o meu lugar de origem, eu não vou habitar lá 28 mil dias. Eu vou habitar lá bilhões e bilhões de dias, porque quando eu chegar lá, eu não tenho fim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando grego. Então, nós
Muitas das vezes estamos nos sobrecarregando, meu irmão. E eu vou dizer, vocês citaram aí o camarada aí, que eu nem vou citar o nome dele, mas, irmão, aquele cara tá doente, tá? Eu já fiz live com ele, já tive proximidade, aquele cara tá doente. Ele tá com problema psiquiátrico, eu já vou dizer assim. Porque você não vê nele prazer pela vida, você não vê ele sorrir, você não vê ele se alegrar, você não vê... o ambiente dele é opressor. E quem assiste a live dele vive oprimido. E eu digo para vocês aqui, meus irmãos, se o que nós passamos aqui está gerando ansiedade, por exemplo, vou usar a irmã Drica aí, a irmã Drica já parou de me seguir um bom tempo, agora ela voltou. O que acontece? Se o que eu prego aqui, falo aqui para vocês, gera ansiedade, gera medo, está tirando tua paz, não deixa você dormir, pare de me assistir. Eu não quero gerar doença em você, eu quero ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe o pastor Carlos Vieira. Deus abençoe. Então, assim, comece a observar o que está enchendo o seu coração e a sua mente. Enchendo o seu coração e a sua mente. Alguém coloca aí de quem que eu estou falando, que eu não vou falar aqui. Eu não quero citar o nome. Não tenho nada contra ele. Até esses dias eu orei por ele, para vocês terem ideia. Orei. Porque é uma alma preciosa, né? Que Deus tenha misericórdia. Mas não está bem, não há equilíbrio. Então, a gente precisa... Olha aí, a irmã Leia está testemunhando, né? Toda vez que eu vou aqui para o galpão do meu sítio orar com as irmãs do grupo do WhatsApp, um passarinho vem e pousa no telhado e canta o tempo todo. É o Espírito Santo purinho naquele ambiente. Então, assim, irmãos, a gente tem o desafio, eu vou repetir porque isso aqui é muito forte, o desafio de ser bíblico, de viver o hoje sem deixar o futuro acabar com a minha alma. Né? E aí, é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Quando a gente lê, né, Mateus capítulo 6, Jesus, ele foi muito claro. Muito claro. Eu acho lindo esse texto. Porque Jesus, capítulo 6, versículo 25. Porque por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Olha o que diz a Bíblia. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha a pergunta de Jesus. Você não vale mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Aí olha lá, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. De pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Aí vem a chave, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, irmãos, presta atenção no versículo 34. Preste atenção com o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis. Amém, irmã Neuza? Olha aí, a irmã Neuza saiu das redes sociais, agora está ouvindo os passarinhos. O trem passando, apitando, que fazia tempo que não via. Veja como a gente se distrai. Irmãos, é um desafio, não é um desafio, seja realista, irmãos, nessa sociedade acelerada. Você não viver preocupado e ansioso. Mas aprenda a viver o hoje, a curtir o hoje, a abraçar hoje, a se permitir a coisas de vida. E é por isso que é importante, né? O nosso jejum, o tema do nosso jejum é voltando à sala da intimidade. Mas nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. E esse livro, ele vai nos falar que é menos de nós e mais do céu. É menos minha vontade e mais a vontade de Deus. Então, irmãos, o mundo caminha para o anticristo. E nada vai mudar isso. Que a Bíblia é um livro profético e a Bíblia vai se cumprir. Mas nós fazemos parte do cumprimento profético. Nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus, os eleitos de Deus. E nós vamos subir com Cristo no arrebatamento. Nós vamos subir com Jesus no arrebatamento. Então, saia dessa vibe negativa e aprenda a desfrutar do reino de Deus e da vida de Deus na tua existência. Nós não vamos conseguir mudar o curso, a agenda, porque tudo que está acontecendo é um cumprimento da profecia. Mas nós já fomos selecionados, escolhidos, chamados, vocacionados para viver no reino de Deus. Amém, irmãos? Eu falei que a missionária quer terminar 10 horas, já é 10h19. Misericórdia. Eu quero vocês aqui comigo amanhã no jejum. Aleluia. 6 horas da manhã. Amém, Cristiano. Aí, acabou de falar sobre Salmo 42. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amanhã, 6 horas, estaremos aqui. E eu quero vocês aqui. Pastor, eu não fiz... A irmã Drica, o lado humano, né? O que a irmã Drica está dizendo, né? Que é uma injustiça o que nós estamos vendo, e é injustiça, e foi escancarada a injustiça hoje. E muitas das vezes isso
está adoecendo, né? Está sendo algo que nunca presenciamos tão de perto. Mas vamos deixar Deus ser o justo juiz no meio de tudo isso. Existe um tratamento de Deus, irmãos, em tudo que está acontecendo no Brasil, tá? Existe um tratamento de Deus sobre tudo que está acontecendo no Brasil e nós precisamos refletir nisso. A permissão de Deus. Permissão de Deus. Existe uma permissão de Deus em tudo que está acontecendo para um posicionamento de alguns, que pelo menos tem alguns despertando no meio de tudo isso. Meus irmãos, eu vou orar por vocês, para Deus arrancar do seu coração. Nós vamos orar com vocês para que essa ansiedade... 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos lutar para viver essa palavra, lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E vamos aprender a viver o agora, para que o amanhã não consuma a nossa alma. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Eu quero te pedir, Senhor, baseado nessa palavra, é o Senhor que nos convida a não andarmos ansiosos, a não andarmos preocupados. O Senhor nos diz na tua palavra que nós não conseguimos acrescentar um côvado da nossa existência. A humanidade está caminhando para o cumprimento total da tua palavra. E eu quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda nessa noite a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Nos ajuda a aprender, Senhor, a aprender a descansar na tua presença. Nos ajuda a entender e viver o propósito do Senhor na nossa vida. Porque pior do que a morte, Senhor, é viver uma vida sem propósito, uma vida sem rumo, uma vida sem direção, uma vida sem objetivo. E nos ajuda, Senhor, a viver o hoje, a viver o agora. Que toda ansiedade, que toda preocupação, que tudo que tem trago desequilíbrio na alma. Oh Deus, nós lançamos sobre Jesus, como a tua palavra nos ensina, a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Senhor, nos livra da murmuração, nos livra das queixas, nos livra, Senhor, de todo ataque do inimigo e continua ministrando sobre as nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos lava no teu sangue, nos purifica no teu sangue. Ó Deus, e nos dá, Senhor, cada dia mais desejo pela tua presença. Senhor, se for para nos desesperar, que sejamos desesperados pela tua presença, porque é o nosso maior patrimônio, é a tua presença, Senhor. Nos ajuda a ser guiado e a viver sobre a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos. E amanhã, 6 horas, estaremos aqui ao vivo novamente em nome de Jesus. Deus abençoe. Rifando este Fusca em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas.
Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto e você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora.